Então ali para o pessoal nós eu vou fazer aqui um vídeo rápido aqui, né? Não pretendo aí não passar tentar não passar dos 10 minutos, com um resumo do que a gente conversou naquela videoconferência, da última de ontem, né? Do dia de ontem que nós tivemos ali sobre a questão da ciência, né? Eu já tinha iniciado ali o conteúdo. Então a pergunta era o que podemos saber, né, da ciência, né? O que a gente pode entender da ciência. Então, assim, um breve resumo que nós conversamos. Então, assim, a gente é cercado pelos objetos científicos, né? Nós somos a gente tem assim vários exemplos de produtos, de artefatos que são produzidos pela ciência e a gente às vezes não entende eles e não domina, né, a história por trás desses artefatos aí que são produzidos pelo trabalho científico. E agora, na atual situação, a gente vê um crescente negacionismo referente ao discurso científico, né? A gente vê uma espécie de negacionismo a respeito da produção científica de verdade, né? A produção da verdade dentro da ciência. As pessoas hoje, né, vêm negando isso, né? Um exemplo disso é a teoria da Terra plana, né? A gente vê o quanto ganhou força esse discurso, que era um discurso já antigo, e que antes de existir a ciência moderna, como a gente conhece, já foi, de certa maneira, desmascarado por um cara lá na Grécia Antiga. Acho que era Eratóstenes o nome dele. E ele já tinha mostrado que, né, não é bem assim que funciona as coisas, e já tinha provado que o planeta ele tem uma certa circunferência. E agora o discurso da Terra plana tem voltado, né? Porque nós, e aí que eu tinha conversado com o pessoal, nós temos pouco acesso ao conhecimento científico, né? Comentei com o pessoal que muita produção científica não, você acha até coisas escritas na língua portuguesa, mas a gente tem muito pouca produção científica em língua portuguesa. Se for comparar às outras línguas, a gente tem muita coisa em inglês e em alemão, francês, enfim. E português até tem alguma coisa, mas não, sabe, parece que não. Isso faz com que a ciência não seja acessível para nós, né? A gente mal domina a língua portuguesa. Quem dirá a gente falar alemão, falar italiano, falar francês, tudo de uma vez para poder ter acesso ao conhecimento, né? Então, isso é uma enorme dificuldade de acesso ao conhecimento científico, né? Talvez isso gere um pouco né, dentro da nossa cultura, gere um pouco de estranhamento com a produção científica, né? Porque a gente não tem acesso exatamente a isso, né? Se a gente for também comparar outras situações, a questão da estrutura que a gente tem, que a gente não tem, na verdade, né? Estrutura, né? A gente às vezes malemar tem um laboratório, às vezes malemar dentro da escola a gente tem um equipamento, né, que seja útil ali para tratar de certas situações, inclusive das matérias que trabalham com ciência, né? Então é extremamente, assim, como é que eu posso dizer, é difícil o acesso para nós termos aprofundamento de questões científicas, assim. A gente aprende até pouco sobre ciência, né? E esse é um dos problemas que a gente conversou lá. Então eu conversei com vocês que a diferença então do conhecimento científico para qualquer outro conhecimento, né? O conhecimento científico ele segue um rigor metodológico. Essa é uma outra coisa que a gente colocou nesse vídeo. Dei vários exemplos ali sobre o trabalho dentro do meio acadêmico, dentro de uma universidade, né? Quando você vai escrever um simples texto você tem que seguir um rigor metodológico na produção desse texto. Se você vai escrever um artigo científico, não é de qualquer jeito, não é com qualquer formatação, não é com qualquer fonte, não é com qualquer texto que você faz uma pesquisa para escrever um artigo científico de 20 páginas. Você tem que seguir toda uma pesquisa rigorosa metodologicamente, você vai ter que ter boas referências ali para poder estruturar o teu texto, você vai ter que seguir toda uma normatização para poder montar o corpo do teu texto, então tem todo um rigor metodológico dentro do espaço universitário. E quando você entra na universidade, você já enfrenta justamente
esse grande problema, né? As pessoas, como eu tinha comentado para o pessoal, a evasão dentro da universidade é enorme porque a pessoa ela não está acostumada a seguir esse rigor metodológico. E talvez, não sei, poderia dizer que talvez seja uma coisa estranha para o próprio povo brasileiro, né? A gente vê quanto que as pessoas têm dificuldade de respeitar regra e norma. Você observa o trânsito, você vê exatamente esse problema. Você vê quanto que as pessoas têm dificuldade de respeitar uma placa de limite de velocidade, né? Tá lá a placa é 60 km por hora e o cara fica buzinando e dando sinal de luz para você porque você está andando a 60 km por hora e você não tem obrigação de ir acima de 60, porque a placa ali já diz, o limite máximo é 60 km por hora, mas o cara tá lá atrás te incomodando, porque ele quer ultrapassar a regra. Se não tem ninguém para punir ele, não tem um radar, não tem ninguém filmando, ele vai lá e passa e azar, dane-se todo mundo. Então é um problema, não sei se isso é cultural nosso, mas é um problema que nós temos de não respeitar norma e regra. Então a dificuldade que nós temos de respeitar a metodologia é tremenda, e isso é uma coisa também que nos afasta do trabalho científico. O trabalho científico é um trabalho que você tem que respeitar toda uma metodologia. Se você não segue as normas no laboratório, você pode pôr em risco o teu trabalho ali. Às vezes uma pesquisa ali demora 10 anos para o cara concluir, e se ele vacilar em algum procedimento dele, se ele não respeitar alguma norma ali, ele pode destruir todo o trabalho dele e ter que recomeçar de novo. Então, isso é uma coisa também que nos afasta do conhecimento científico, porque entender a ciência é entender esse rigor metodológico, né? A gente entender, tentar saber, pôr na nossa cabeça como que é que funciona o conhecimento científico, é justamente saber que existe um rigor. O trabalho ele é difícil, ele é lerdo, você precisa respeitar as regras, o procedimento, ir devagar. Você não pode, isso eu falei com o pessoal, você não pode, na ciência, dizer que algo é verdadeiro se você não tem evidência, se você não tem a prova daquilo. E aí, como que o cientista ele chega nessa conclusão? Então, ele vai seguir algo, isso é importante também, ele vai seguir algo que a gente chama de método científico. Eu coloquei a grosso modo lá para vocês. Não é exatamente aquilo, mas é para entender o processo. Então, primeiro, o cientista ele vai parte de um problema. Desculpe, estou enrolando aqui, tá enrolando aqui os raciocínios aqui. Minha cabeça ela é meio estranha. Então, daí ainda estou aqui viajando, né? Mas enfim, esqueça, vamos prosseguir o negócio. Então, assim, agora estou me afogando aqui também. Engasguei comigo mesmo. A piadinha, hahaha, né? Essa piadinha não tem graça, né? Aquela coisa, escolhe um dedo, esse aqui, hahaha, né? Vamos voltar pro vamos voltar pro que interessa. Então, conversei a grosso modo sobre o método científico. Então, a primeira etapa ali é o cientista, a primeira etapa desse método científico é o cientista partir do quê? De um problema. Ele não vai fazer uma pesquisa se ele não tem um problema para resolver. Não é tipo, eu vou entrar no laboratório e vou inventar alguma coisa lá, vou sentar lá na cadeira e vou ficar esperando aparecer uma ideia para me descobrir alguma coisa. Não é assim. Ele tem algum problema, geralmente, e ele vai ter que dar um jeito e solucionar esse problema. Segunda etapa ele vai ter que, de certa maneira, e daí seria essa parte racional ali, né? A reflexão que ele vai ter que fazer sobre o problema. Ele vai ter que pensar sobre hipóteses, né? E aí é a parte da especulação. Ele vai estar especulando ali possibilidades de solução para esse problema. Terceira etapa ali, ele vai ter que daí fazer a ação, né? A própria pesquisa em si, coletar dados, ir lá coletar dados e fazer observação lá do fenômeno, ou pegar livros e fazer uma pesquisa bibliográfica ali sobre o assunto, ver quem que escreveu sobre o assunto, quem que pesquisou, escreveu e falou sobre esse assunto. E aí ele vai ter que confrontar esses dados, né? Ou seja, ele vai ter que fazer a análise desses dados aí, né? Seria daí a próxima etapa, né? Fazer a análise dos dados e fazer a confrontação disso aí, né? Ver se esses dados vão reforçar alguma hipótese que ele tenha especulado ali.
E aí, por último, se caso deu tudo certo o trabalho dele, não vai ter que revisar, refazer, ou enfim, ou partir por um outro caminho. Se deu tudo certo, ele chega à evidência, né, com esses dados, e aí ele pode, a partir da evidência, formular, então, uma verdade. E aí eu comentei com vocês o seguinte, que quando o cientista formula uma verdade, se ele é um cientista sério, ele vai dizer que 99% do trabalho dele está certo, mas vai dar 1% de margem de erro o trabalho dele. Porque daí nós discutimos, dentro da ciência não existe verdade absoluta. Se um cientista disser que o que ele está falando é a verdade absoluta e que não existe nenhum erro na teoria dele, que aquilo que ele está falando é absolutamente a verdade, isso é um erro. O cientista está sendo um picareta. Então, ele pode ter chegado numa evidência extremamente forte, que corrobore ali, que comprove a teoria dele, 95% que seja. Mas ele fala, ó, mas tem aí uns 5% aí que eu estou deixando de margem de erro. Talvez futuramente alguém descubra um erro, ou talvez um outro colega tenha visto uma coisa que eu não vi na minha pesquisa e ele vai me fazer uma crítica. Então, é exatamente mais ou menos isso que a gente conversou naquela primeira videoconferência ali, né? Não na primeira lá de, de revisão que nós estávamos conversando sobre matéria do ano passado, mas nessa agora dessa semana. Então é isso aí que eu tinha, um resumo do que nós falamos aí para o pessoal que perdeu essa conversa, daí tem essa chance de estar retomando isso aí, beleza?